Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakchurumilitam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gurachandraya Radhikai Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktai Tada Bhaktai Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Radhikai Priyatmane Shishmad Bhaktivedanta Narayana Iti Namine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shila Gurudeva Ki Jai. Então, eu presto minhas mais humildes reverências e peço a misericórdia do meu amado mestre espiritual, Om Vishnupada Stottarashat Shishrimashla Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja. Presto minhas reverências e peço a misericórdia do meu amado Shiksha Guru, Om Vishnupada Stottarashat Shishrimashla Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaja. Presto minhas reverências e peço a misericórdia dos meus amados mestres espirituais da sucessão discipular, Om Vishnupada Stottarashat Shishrimashla Bhaktivedanta Swami Maharaja Shila Prabhupada, Om Vishnupada Stottarashat Shila Gaura Govinda Swami Maharaja, Om Vishnupada Stottarashat Shila Bhakti Rakshak Siddhara Goswami Maharaja, toda a sucessão de mestres espirituais do Gaudiya Vaishnavismo, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis, a todos os devotos aqui presentes, Hare Krishna. Então, hoje a gente vamos finalmente finalizar o verso, estou até no verso 3 aqui, o verso 2 do Padeshamrita. E agora a gente não para mais, a gente vai direto para a gente concluir até o meio do ano. Então, como eu disse, eu sempre gosto de fazer uma introdução, né? Você, por exemplo, quase não viu, né, essa aula. O Padeshamrita, ele é o quê? Ele é o néctar da instrução. Eles são os conselhos de Chaitanya Mahaprabhu, compilado em 11 versos por Shilarupa Goswami, que é o maior de todos os Goswamis, aquele que realizou o Manobhishtam, o desejo mais íntimo do coração de Mahaprabhu. Então ele pega toda a essência dos ensinamentos de Mahaprabhu e ele compila em 11 versos. Esses 11 versos consistem no Padeshamrita, que é esse manual, né, de autorrealização, que tem o que nesse manual? Um manual prático, que fala sobre controle da mente e dos sentidos. A gente pensa que é mole, mas não é. Isso é uma coisa que eu tenho pensado todos os dias. É um problema crônico que a gente tem. Por mais que tem pessoas que não se sentem confortáveis de estudar, e eu tenho tentado trazer um alívio, uma leveza, né? Na semana passada eu me lembro que eu falei para que as pessoas não se preocupassem se elas não estivessem conseguindo seguir todas as regras, tudo isso que é falado no início, porque a gente não adianta, né? Se a gente fica chateado, frustrado, a gente acaba querendo deixar aquilo de lado e não seguindo nada. Então, a gente tem que ter paciência, persistência e uma determinação, uma certeza de que a gente vai chegar na meta almejada, né? Às vezes vem uma euforia, a gente se sente, né? A gente consegue praticar, daqui a pouco é normal, vem um desânimo, porém a gente não deve ficar com medo dessa escritura, a gente deve, pelo contrário, se aproximar dela e buscar, orar para Rupa Goswami, orar para Chaitanya Mahaprabhu, para que ele possa nos dar sabedoria e compreensão, né, dessa escritura tão perfeita, porque se a gente conseguir realizar isso aqui, a gente vai conseguir entender o Srimad Bhagavatam, a gente vai conseguir entender o Bhagavad Gita e Chaitanya Charitamrita. Então, muito importante, todo mundo, a gente tem que estudar, sabe? Eu posso passar as apostilas, posso passar essa apostila do verso 2, mas a gente tem que se esforçar. Pode ler o Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, mas a gente tem que se esforçar para ler essa escritura. São só 11 versos. Até o meio do ano a gente termina, né? Demorou um pouco por causa desses festivais. Então, e não se preocupe, se eu ler isso aqui e você não estiver praticando, não se desespere, não evite isso.
Quando a gente evita, é pior. Quando a gente evita, aquilo vira uma sombra. Aquilo fica perseguindo a gente acaba praticando mais ainda aquilo. Agora, quando a gente olha de frente para aquilo e fala assim, bom, eu ainda não consigo, mas eu vou conseguir. Uma hora eu vou conseguir. Né? Senhor, me ajuda, me dá força. Pedir aos Vaishnavas. Então, essa tolerância e paciência conosco, que a gente vai conseguir. Então, para a gente poder ter leveza, né? Eu falo isso para mim também, que se a gente se cobrar, nada flui e a gente fica paralisado e nada acontece. Então, a gente falou sobre o verso 1, né? Que eu já cansei de repetir, que consiste nos 6 impulsos, né? Os 6 impulsos desfavoráveis que prejudicam Bhakti, que é o impulso da fala, da mente, da raiva, da língua, do estômago e dos genitais, né? E quem consegue subjugar esses impulsos é qualificado para instruir o mundo inteiro. E nós vamos ler o verso 2, a gente leu os 3 primeiros tópicos, falamos sobre os 3 primeiros tópicos, hoje a gente vai falar tudo, vai falar os 3 primeiros rapidamente, só para relembrar, e falar os 3 últimos e vamos concluir. Então, o verso 2, o texto é Atyahara prayasascha, vocês podem repetir. Prajalpo niyamagraha, janasangascha laulancha, sadibir bhaktir vinasyati. Então, comer muito, né, comer além, ou coletar mais do que o necessário, realizar esforços extremos que são contra o serviço devocional, falar sobre assuntos mundanos, negligenciar as injunções das escrituras, ou o contrário, seguir cegamente as injunções escriturais, se associar com pessoas mundanas e agitação mental, que Srila Prabhupada ele fala dessa agitação como você correr desenfreadamente atrás de coisas materiais, de realizações pessoais ou materiais. Então, essas 6 coisas, esses 6 hábitos, né, eles destroem, eles prejudicam Bhakti. Então, aqui 6 things, eu coloquei 6 hábitos. Então, primeiro, estudamos os 6 impulsos que a gente deve controlar, que são desfavoráveis. Agora nós estamos nos 6 hábitos que prejudicam Bhakti, então é bem didático, né? É bem fácil da gente estudar e memorizar, é só a gente querer. E praticar, porque isso aqui é muito importante, a gente poder praticar. Não conseguiu hoje, pratica amanhã. Não conseguiu amanhã, pratica depois da manhã. E assim vai, não desanima, sabe? Isso aqui é um manual prático. E no verso 3, como eu disse, vai ficar mais leve, porque vai falar do quê? Das 6 qualidades que são favoráveis a Bhakti. Então a coisa começa a ficar... E ele vai até o nível que vai falar desse bhajan mais profundo, que é esse reino de Vrindavana, de Radha-kunda, desse amor divino de Radha e Krishna. Então, é uma escritura muito elevada, a gente deve dar muita importância e reverência a ela. Como eu sempre falo, a gente está lendo o comentário de Srila Bhakti Rakshak, o comentário de Srila Prabhupada, e aqui tem o comentário de Srila Bhaktivinoda Thakura, de Srila Bhaktisiddhanta e de Radharamana Das. Então, veja quantas pessoas, né, quantos santos fazem comentários sobre essa escritura. Então, vamos falar sobre o verso 2, o primeiro item, que é comer muito ou coletar mais que o necessário. Então, a gente tem que lembrar da palavra atyahara, né? Então, atyahara se refere a qualquer coisa que a gente colete demais. Se a gente coleta muito dinheiro, se a gente coleta muitas roupas, o que quer que a gente colete demais, e também se alimentar mais do que o necessário, ou seja, você se alimentou o suficiente para manter a sua saúde, o seu corpo para você servir, mas você quer comer mais, até o seu estômago estourar. Então isso é uma tendência que a gente tem, né?
especialmente às vezes aos sábados, quando a praçada é salgadinho. Uma tendência que a gente tem que aprender a controlar. E às vezes, né, senão a gente ficar passando mal. Isso é totalmente desfavorável a Bhakti, né? São coisas que a gente tem que controlar. Então, coletar demais e comer além do necessário. E Srila Bhaktivinoda Thakur fala que a gente está constantemente... O que foi? Constantemente, cada um vai se identificar com uma. Eu tenho a minha. Cada um vai se identificar com uma. Cada um vai falar, esse daqui é a que mais... Todo mundo pratica um pouquinho, né? De todas elas. Mas tem aquela que pega no seu calcanhar, que você vai falar, caramba, essa daí... Que tristeza. Então, ele fala que a gente está constantemente ocupado em coletar coisas para nossa satisfação. Né? Ao invés de a gente estar preocupado em coletar para Krishna, para Deus, a gente está sempre preocupado em coletar, ou não. Tem pessoas que estão mais preocupadas em coletar para a própria satisfação. Tem pessoas que já não estão tão preocupadas, que elas já, né, não se preocupam tanto em ganhar muito, ou com o emprego dos sonhos, né, ou com isso, com aquilo. Tem pessoas que comem demais, tem pessoas que já não comem tanto, que já são mais tranquilas. Então, cada um sabe onde pega, né? Então, ele fala que nesse mundo, que o nosso relacionamento com esse mundo, isso é muito interessante. Ele fala que deve ser apenas para manter esse corpo. Que o dinheiro ou qualquer coisa que a gente ganhe deve ser para o serviço a Krishna. Ou seja, manter o corpo para praticar bhajan, para fazer prática espiritual, servir a Krishna. Porque se eu não manter o meu corpo, se eu não consigo sustentar o meu corpo, eu não consigo servir, não consigo cantar, não consigo fazer nada, ficar prostrado, né? Então, o dinheiro é a mesma coisa. Deve ser para quê? Para promover festivais, para dar doações aos Vaishnavas, para dar doações a um centro de pregação, um templo, para servir os Vaishnavas, distribuir Mahaprasada, comprar roupa para as deidades, guardar para a viagem para a Índia. Tantas coisas que a gente pode fazer. A gente discutiu muito isso aqui semana passada, então não vou ficar falando tanto, né? Mas o nosso dinheiro, por mais estranho que pareça, é para servir ao Senhor, senão está roubando o dinheiro dele. Porque ele dá, olha só, estou te dando isso aqui para você trabalhar para mim, para você me servir, né? Então, tantas coisas que a gente pode fazer, tantas, publicar livros, por exemplo. Tem pessoas que, né, elas guardam dinheiro e falam, olha, eu quero ajudar na publicação desse livro, eu quero ajudar na tradução desse livro, eu quero ajudar na publicação desse livro, ou então eu quero ajudar nesse festival, vou trazer algumas compras do mercado, ou então eu quero ajudar. Então cada um, né, faz alguma coisa, e o dinheiro deve ser para isso. Então a gente não pode nunca esquecer disso. E é isso, né? Principalmente no serviço aos Vaishnavas puros e a Sampradaya. Então, se você encontra um Vaishnava puro, né, se você tem acesso a um sadhu, você deve fazer o quê? Servir essa pessoa, oferecer artigos, oferecer alimentos, servir do dinheiro. Na Índia, até um problema assim, que eu saio com dinheiro na bolsinha, e a tendência é você dar em todos os lugares e ficar sem dinheiro. Então, mas isso é muito auspicioso, porque você dando, aquilo se reverte para você em dinheiro para que você possa servir a Krishna. Óbvio que você não vai fazer isso com a intenção de receber, mas é muitíssimo auspicioso você ir para a Índia com uma bolsa pensando, vou doar em todos os templos, vou doar nos locais sagrados, porque olha quanto benefício, né, você ajudar a sustentar esses lugares sagrados. Então, outra forma de você servir. E aqui ele fala dos devotos puros, que a gente deve se empenhar em servir esses devotos, né, esses Vaishnavas, esses Niskinchanas, que são aquelas pessoas que já não têm mais apego a posses, a nada, né, e elas podem dar tudo pra gente. Então, tudo que a gente puder fazer por elas, a gente deve fazer. E o item 2 está ligado ao item 1, né, que são esforços desnecessários. Então, fazer esforços desnecessários. Tipo assim, eu vou me esforçar muito para conseguir aquele emprego, ou eu vou me esforçar para fazer aquele curso, ou eu vou me esforçar para fazer isso e aquilo, quando na verdade você
nem precisa daquilo, aquilo nem vai ser útil, né? Enquanto você poderia estar, por exemplo, numa atividade mais tranquila, que não te tire tanto, que não te dê tanta perturbação, e às vezes você quer fazer aquela atividade complexa, quer ler outros livros, então esses são esforços que você faz, onde o tempo que você poderia empregar em bhakti, em devoção, você está empregando, né, em outras coisas. A não ser que você estude, que você que você aprenda algumas coisas que não são diretamente bhakti, mas que vão te ajudar no serviço a bhakti, no serviço aos Vaishnavas, né? Então, aí sim, você tem que relativizar. Isso aqui realmente, se eu fizer isso, isso vai me ajudar a avançar no campo devocional? Isso vai me ajudar a distribuir melhor? Por exemplo, para fazer o site, eu tive que estudar muito, né, sobre site, sobre o Pure Bhakti. Por mais que eu não fizesse, eu tinha que delegar. Para estudar para as mídias sociais, até hoje eu estou quebrando muito a cabeça, né? E assim, eu faço cursos, eu estudo para poder o quê? Porque tem um público na mídia social, né? Assim, no Instagram, principalmente, eu tenho um público que eu me relaciono, então, que às vezes eu falo todo dia. Então, se eu não estudar e não souber, essa semana eu fiz até uma pesquisa, né? Nem postei, porque fiquei pesquisando algumas coisas, e você... Enfim, eu uso isso porque eu quero propagar a filosofia, então eu tenho que saber como fazer, senão vai ficar feio e eu não vou saber fazer e as pessoas não vão se sentir atraídas. Ou se eu uso, por exemplo, enfim, cada um sabe, né? Para aprender a fazer legenda, né? Que a gente pode legendar os vídeos, para aprender a fazer uma apostila, que você falou, que a gente pode botar a canção para os... Por exemplo, eu não sei fazer, eu quero aprender a fazer um workbook, eu vou aprender. Então, assim, isso é interessante, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente pode estar perdendo nosso tempo, gastando tempo, nossa energia fica fraquinha, a gente fica desgastado. Quando a gente vê aquele conhecimento agregou alguma coisa, mas esse conhecimento é necessário para eu poder vir a desempenhar um trabalho que vai me dar o meu sustento. Então, tudo bem, né? Às vezes a gente está num trabalho, um médico, por exemplo, né, um psicólogo, ele tem que estudar para poder cuidar dos pacientes. Então faz sentido. Ou qualquer área que você escolha, alguma coisa você tem que estudar. Então isso faz um sentido. Mas é muito importante a gente manter um unidirecionamento, sabe? Não ficar atirando para todos os lados, escolher um ponto, né, que vai ajudar a gente a se manter e, né, aquilo ali, Krishna vai fazer dos resultados daquilo que você emprega ali, ele vai converter aquilo em resultados que são benéficos para você. Ele vai tirar aqueles resultados kármicos, né? E, então, é isso. E Srila Bhakti Rakshaka, ele dá um exemplo que Bhaktisiddhanta, ele ensinava isso. Ele falava, não construam grandes templos, não façam grandes coisas. Inclusive, foi a orientação que a gente recebeu também, né? Não faça templo, faça um centro de pregação, um local de bhajan, porque senão vocês vão ficar desgastados. Parece que ele já previa isso, e o bhajan de vocês vai ser prejudicado. Então, Srila Bharati Maharaj deu esse conselho pra gente e eu nunca esqueci. Então faz todo sentido, pelo menos pra mim, né? Porque o que eu quero é praticar bhajan. Então, se alguma coisa vai contra a nossa prática, né, a gente deve rejeitar, como isso aqui. Então ele fala que você deve fazer de acordo com a sua capacidade pessoal, né? Porque Bhakti Rakshaka fala, ao mesmo tempo que Bhaktisiddhanta falava para não construir grandes templos, ele próprio construía. Mas Bhaktisiddhanta é uma Mahapurusha, é uma alma liberada. Então, a disposição que essa pessoa tem é totalmente diferente da nossa, né? Então ele tem disposição e poder para fazer qualquer coisa que ele não é atingido por Maya. Eu tenho que tomar cuidado, né? A gente é atingido por Maya. Quando a gente vem estar se distraindo naqueles coisinhas que a gente está buscando e não estamos focando, e aquilo traz uma perturbação, né? Então vamos lembrar, esforços desnecessários. A gente está falando do quê? Do quê? Seis hábitos que o quê? Que dificultam Bhakti. Então, o primeiro é
comer muito ou coletar mais que o necessário, atyahara. O segundo são esforços desnecessários, se esforçar muito por uma coisa, né, que não vai levar a gente à nossa meta maior. E aí ele fala que as pessoas, elas se esforçam demais, assim, que elas querem um cargo, elas querem servir ao próprio ego, elas querem um bom cargo, elas querem um bom emprego, né, elas querem uma boa família. Mas ele fala dos Vaishnavas, que os Vaishnavas, eles falam que a vida dessas pessoas é uma verdadeira luta, né? E que os Vaishnavas, eles também estão lutando, mas eles estão lutando por uma vida harmoniosa e para levar essa vida harmoniosa para a sociedade. Então o Vaishnava também trabalha, ele está trabalhando, às vezes muito mais do que uma pessoa que está lá no trabalho, né? O Vaishnava está o tempo todo pensando assim, como eu posso beneficiar as pessoas, como eu posso beneficiar as pessoas, o que eu posso fazer, né? E como eu posso levar essa harmonia para a sociedade? Como eu posso dividir com as pessoas o que eu tenho? Não é que o Vaishnava ele não tenha problemas, que o problema ele é inerente da natureza humana. Eu não estou falando aqui de um Vaishnava puro, né? Porque o Vaishnava puro não tem problema. Ele vê tudo com equanimidade, né? Agora, um Vaishnava no nível intermediário, até no nível básico, ele tem problemas, mas ele, especialmente o Vaishnava no nível intermediário, ele procura converter a vida dele em serviço à humanidade. É assim que ele procura fazer. Então ele procura ter misericórdia com todas as entidades vivas e levar essa harmonia para todos. E inclusive ele fala que a verdadeira luta começa, né, quando a pessoa chega nesse nível intermediário, quando ela sai do nível básico, né, de canista, e vai para o nível intermediário, onde os problemas começam, onde ela começa a ter que pensar como é que eu vou me situar na sociedade, como é que eu vou me situar na política, como é que eu vou me situar nesse mundo, né, dentro com a filosofia de Bhakti. Então começa a cabeça dele a fervilhar, ele começa a se preocupar, como é que eu vou me posicionar na sociedade, porque às vezes você não é aceito. Então como eu vou ter, né, como eu vou poder propagar isso na sociedade, né? Como é que eu vou me colocar? Isso é uma preocupação. E como eu vou me ajustar a esses conselhos tão elevados? Porque no nível intermediário você ainda tem quedas, né? Você ainda tem questões, você está no processo, né? Porém, já caminhando para chegar, né, num nível, é tudo que a gente deseja, né? No nível superior de Bhakti. Então, esse aqui a gente não falou semana passada, que eu vou ter aqui como 3... terceiro, falas inúteis. Então, abusar do nosso livre-arbítrio que nos é dado, né, porque a gente pode falar o que a gente quiser, tem livre-arbítrio. E a gente entrar em discussão sem sentido, ficar falando que se chama de prajalpa. Prajalpa é o que? Significa encontrar falhas nos outros. A gente vai falar isso, lembra? Fala isso. Mas aí só falei rapidinho. Parei aqui. Que é o que? Você encontrar falha nas pessoas. Né? Que isso também é da nossa natureza. Não pense que eu não tenho isso, que sabe? É da nossa natureza. A gente olha e vê, essa pessoa, né? Poxa. Mas é interessante a gente treinar o nosso cérebro para não ver falta nos outros. Se você reparar, tá tendo um probleminha ali, você desconsidera. Você tenta desconsiderar. Não fique observando a falta. E eles falam, Shobhakti Rakshak Prabhupada e Shobhakti Thakur, eles vão além, eles falam assim, não veja nenhuma falta em nenhuma entidade viva. Porque o que acontece? Você vai inevitavelmente cair numa ofensa, você vai julgar aquela pessoa, você vai achar que aquele comportamento daquela pessoa é um comportamento comum, especialmente se é de um devoto, né, de um Vaishnava. É muito comum você, por exemplo, você vê um Vaishnava com humor, isso acontece, tá? Pode ser que vocês encontrem um Vaishnava com humor mais irritado. Você fala, pô, essa pessoa estranha, né? Mal-humorada. Não, é o humor do Vaishnava, né? É o humor daquele Vaishnava. E não significa que ele não seja... Ele pode ser um Vaishnava puro e ter esse humor. Então cada pessoa tem o seu humor mesmo. Isso existe, né? Essas contradições. Você não vai ver sempre falas lindas e doces. Às vezes é até necessário que a pessoa seja mais firme e incisiva com um outro devoto. Então, prajalpa é você encontrar essas faltas, essas falhas no outro.
E esse acaba sendo o assunto principal das conversas inúteis e prejudiciais. Se a gente sentar ali e não falar Harikata, inevitavelmente a gente vai falar, e fulano que não veio? E não sei o quê? E o que será que está acontecendo? E aí você começa a falar da vida da pessoa e nem percebe. Isso é totalmente prejudicial. Então, o que ele fala, o que ele aconselha é: não ouça falas mundanas, não participe dessas falas. Aí ele cita um verso no Chaitanya Charitamrita, no Lila, que é no capítulo 6, que ele fala: não ouça falas mundanas, não fale, né? Não participe dessas conversas, não vista roupas finas, não coma comidas deliciosas, não ambicione prestígio e sempre dê respeito aos outros. Né? Nesse humor, você vai conseguir cantar o Mahamantra Hare Krishna. Isso também é o verso do Trinadyapi Sunicana, que fala que a gente deve ser mais tolerante que uma árvore e mais paciente que uma folha de grama. Né? Que a árvore ela tolera qualquer coisa e a folha de grama ela é pisada, daqui a pouco ela levanta de novo, ela não está preocupada. Esse para mim é o principal verso. E Shila Guru Govinda fala que a gente deve fazer um verso, um cordão desse verso e botar no pescoço. Porque o mais difícil é a gente desenvolver essa humildade, de olhar para o outro e falar: tudo bem, ele está tendo uma atitude ruim comigo, mas eu perdoo essa pessoa, eu não estou nem percebendo. Né? Porque isso também está incluído em você ver a falha do outro. E quando o outro age mal com você, você começa a pensar: tá vendo? Essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, e não sei o que. Então, é uma coisa recorrente na nossa vida. De fato, isso aqui eu acho que todo mundo tem, não tem jeito. Você pode não comer muito, você pode não estar preocupado em não fazer esforços desnecessários, ter uma vida regrada, mas falas inúteis sempre vão acontecer. Juntou duas pessoas, se elas não estão falando sobre Deus, elas vão falar sobre alguém. E o que ele fala é o que a gente já falou aqui no verso 1, que é o quê? Fale Harikata, pregue sobre Deus, fale sobre vida espiritual. Essa é a solução. Né? Quando você fala sobre vida espiritual, você tem que fazer o quê? Você tem que redobrar, triplicar, ter muita atenção no que você está falando. Você tem a responsabilidade de passar aquela mensagem de forma correta. Então, a sua atenção ela tem que estar completamente focada, né, naquilo que você está falando. Você tem que ter domínio, você tem que ter conhecimento, você tem que estar altamente concentrado, a sua atenção tem que estar focada. Então, inclusive, ele fala, Srila Bhaktivinoda Thakur, que é um método muito potente para você desenvolver a atenção, né, eu diria o foco. Né, você aprender a se concentrar no que você está fazendo, como? Pregando, falando. Né? Isso é uma forma. Então, ele fala isso. E o quarto, né, o quarto hábito seria... Não, peraí, ainda tem mais um pouquinho. Então ele conclui falando isso, que a gente deve falar sobre as glórias do Senhor, né, que a gente deve... ele fala uma coisa linda, que o que está na parte externa, a decoração, né, o exterior, não é muito importante, mas o que é mais importante é a profundidade ou a substância. Né? Qual é o sentido daquilo, de verdade? Então, o assunto principal da nossa fala deve ser o Supremo, o Absoluto. E aí ele fala o seguinte, que isso pode não estar florido. Não pode, às vezes, o que a gente está ouvindo, como, por exemplo, esse verso, pode não ser tão agradável, mas é essencial. Né? E, às vezes, a pessoa que fala, ela pode nem estar falando com a gramática correta. Só que ele fala, o Senhor lê o coração, a linguagem do coração é mais importante. Então, eu posso ter as minhas falhas, eu posso ter algum erro de gramática, eu posso ter várias coisas, mas se eu de fato estou falando, né, isso do fundo do meu coração, desejando, almejando isso e também desejando que vocês realizem isso, eu estou fazendo o quê? Estou me comunicando dessa forma correta, né, com a linguagem do coração. Então, a fala deve servir sempre ao plano mais elevado, Urdhva-Vak, conexão com a potência interna do Senhor. E então, esse é o tópico 3. Esse aqui a gente deve lembrar todo dia. Eu sugiro nessa semana, a gente está encerrando o verso 2. Eu vou mandar a apostila para vocês. Tem também o livro, né, que as pessoas podem adquirir. Sugiro que leia o verso 2 essa semana, que medite nele, que se absorva nele, que se desafie a praticar ele.
se você acha que você come demais, então você olha para a comida e fala assim, por que eu tenho que comer demais? Se você come equivocadamente, por exemplo, se você ainda come carne, por que eu tenho que comer isso aqui? Por que eu estou indo contra, né, as leis, os princípios espirituais? Por que eu estou comendo um sofrimento alheio? Por que eu não posso controlar a minha língua, que aí cai no verso 1, o meu estômago? E, além disso, por que eu não posso comer moderadamente, né, o necessário para que eu me mantenha? Porque o que acontece? Tudo é um hábito. Se você começa a fazer isso 1, 2, 3, 4, 5, daqui a pouco se você consegue fazer 7 dias, depois mais 7 dias, 14 dias, 21 dias, você já está quase, praticamente adquirindo um hábito novo, né? Então, é só a gente se esforçar. Não é difícil. Pode ser difícil no início, mas assim, como é que eu posso aprender a cozinhar comidas vegetarianas? Como eu posso aprender, como eu posso treinar o meu estômago para comer menos? Então é você ter boa vontade, querer, que você consegue. A gente consegue, é só a gente querer, né? E no item 4, o quarto item, o quarto hábito prejudicial seria aceitar ou rejeitar as regras. Eu vou explicar o que é isso. Niyamagraha, aceitar em excesso, que eu estou falando, né? Ou você rejeitar. Então, Niyamagraha significa você dar atenção além do normal às regras, né? Ou para qualquer regra em particular. Tipo assim, você machuca uma pessoa para cumprir aquela regra. Aí você acaba sendo grosseiro com aquela pessoa e a pessoa nunca mais volta para assistir porque não pode ficar com o pé para dar idade, não sei o quê. E aí você é grosso com uma pessoa para poder cumprir uma regra, enquanto aquela pessoa não sabia. Você tem que ter cuidado quando você fala com uma pessoa, né? Você tem que ter muito cuidado. Então, uma pessoa interessada na consciência de Krishna, né, deve ser o quê? Deve ser ouro para a gente. É uma pessoa que está buscando, né, a consciência de Deus, está buscando a sua melhora espiritual, o seu desenvolvimento espiritual. Então a gente, pelo menos aqui a gente tenta, toda a atenção para essa pessoa deve ser dada, né? Essa pessoa deve ser considerada muito especial. Então ele fala que as regras servem para alcançar um estágio, né? E depois que você alcança esse estágio, vem outras regras. Aí o problema é que a gente fica muitas vezes apegado àquela regra inicial, né? E ele dá um exemplo interessante, o exemplo do Ekadasi. Ele fala que Ekadasi a gente deve jejuar completamente, sem sequer tomar água. Porém, a regra geral é que a gente deve manter o corpo saudável para o serviço ao Senhor. Então, se você faz Ekadasi, não come nada, não toma água e passa mal, começa a passar mal, fica tonto, não consegue fazer nada, fica, né? Seu organismo ainda não está preparado para aquilo. Você vai fazer? Então a regra geral eu preciso ter a minha saúde, eu preciso, né, o mínimo que eu preciso é ter um equilíbrio, uma saúde para poder servir a Krishna. Então você vai olhar por essa regra ao invés de olhar para a regra do jejum completo, né? Que assim você vai poder servir ao Senhor, se você tomar alguma água, se você comer alguma fruta. Mas a gente deve tentar se empenhar e praticar Ekadasi. Observar que vai trazer muitos frutos positivos observar Ekadasi. Duas práticas assim que Srila Gurudeva sempre exalta, e tem inúmeros exemplos nos Shastras, que é seguir Ekadasi e cantar os santos nomes. Tem vários outros membros de Bhakti, praticar Sankirtana, ouvir os passatempos, lembrar, mas assim, fazer Ekadasi, observar Ekadasi é o próprio Krishna. Cantar os santos nomes do Senhor é muito importante, muito importante. E aqui Srila Bhakti ele fica o tempo inteiro exaltando a importância de você pregar, falar sobre Krishna, né? Então, vamos lembrar, nem aceitar as regras dar atenção além do normal, ou seja, né, passar por cima de alguém ou passar por cima de si mesmo para poder, porque eu tenho que cumprir aquela regra,
E agora, negligenciar as regras também é algo completamente desfavorável a Bhakti. Ou seja, você sabe que é Ekadasi, você sabe que é importante fazer... Você sabe que é importante seguir Ekadasi e você não segue Ekadasi. Isso é grave, muito grave, eu diria, muito, muito grave, né? E, então a gente deve escolher, o que ele fala, o meio do caminho, a harmonia, né? Aí ele dá um exemplo de um devoto que roubar é proibido, mas se o devoto ele pega uma florzinha na rua para oferecer para Krishna, para a deidade, qual é a mentalidade do devoto? Eu não roubei, tudo pertence a Krishna, e pelo serviço a Krishna eu peguei essa flor, então isso também tem que ser relativizado. Ele não chegou ali no jardim do vizinho e quis roubar alguma coisa, ele simplesmente pensou, eu quero oferecer algo para Krishna. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? E não exagerar, tanto em não seguir como em seguir exageradamente. E o quinto hábito desfavorável é Jana Sangha. Isso aqui, gente, também, todo mundo pratica isso aqui, que é a associação mundana. Significa estar muito perto do público comum por questões políticas, sociais, causas que você tem, questões públicas, questões de caridade. Então, muitas concepções e ideias que a gente nutre muito, muito tempo. Então, a gente acha assim, mas isso aqui é uma causa, uma boa causa, né? Eu vou estar junto com essas pessoas aqui nesse trabalho, nessa palestra, nesse trabalho de caridade, por uma boa causa. Diz que isso é totalmente prejudicial a Bhakti, né? E que o contrário, Sadhu Sangha, significa associação que promove a causa mais elevada. E Jana Sangha é o que nos afasta dessa associação elevada. Lembrando que a associação nem sempre é física, né? Então, enquanto a gente está lá em contato com os nossos mestres espirituais, daqui a pouco vem um convitinho para a gente ir na festa da família e aquilo ali, nossa energia vai lá para baixo. Ou chamam você para uma reunião de trabalho, que às vezes você não pode evitar, sua energia cai. Ou você, vamos assistir uma palestra, sua energia vai lá para baixo. Porque você sai totalmente do âmbito de Bhakti para servir alguma coisa. Então, a não ser que você tenha que fazer aquilo como um dever, né, isso se chama Jana Sangha, né, associação prejudicial. Então, a gente deve estar sempre ávido para nos associar com os sadhus do nível mais elevado, né? A gente deve sempre se associar, ao invés disso, se nos permitirmos nos associar com pessoas do nível mais baixo em nome da pregação, isso será prejudicial à nossa causa, né? Então ele explica aqui que a causa principal da devoção a Krishna isso é muito importante, tá bom? É a associação, ele vai continuar em outro, é a associação com os devotos avançados. Então ele deve ser muito ávido e sempre orar, Senhor, me dá associação com um devoto puro, Senhor, traga um devoto puro, traga alguém, né, que realmente eu tenha afinidade, que eu, traga um Vaishnava puro, um devoto, para que eu possa me associar com ele. Então, por quê? Porque a gente sabe que é essa associação que é a causa principal da devoção. A gente só vai desenvolver devoção se a gente tiver associação. E tem também as pessoas que não são os devotos puros, mas que são devotos mais avançados que você, né? E você deve desejar muito por essa associação, né? Estar sempre com os devotos, porque eles vão poder ajudar você no campo de Bhakti, falar para você, explicar, né? Enfim, você junto deles vai estar em associação, em satsanga, praticando os membros de Bhakti, né? Então ele fala, sempre esteja com os outros devotos que possam ajudá-lo, não fique sozinho. Então, esses devotos eles vão falar para você, vamos lá, um pouco mais. Então, Sadhu Sangha é igual. O Sadhu, o devoto rendido, ele vem para nos encorajar. Assim, a jornada se torna mais confortável. Então, isso é Sadhu Sangha. E o último é Laulya, que é a fraqueza em alcançar a meta maior da vida. Né? Então, Laulya é quando a gente se sente, a gente enfraquece, né? A gente tem a nossa meta, sabe que a gente tem que praticar, o que a gente tem que fazer, mas a gente enfraquece. É aquele tipo assim, agora tá passando aquele Netflix, aquele filme, ou então, aquela palestra tão legal, ou então, aquele livro, poxa, também é tão interessante. Não tem isso, né? A gente cada um tem os interesses.
E ele tem, assim, é louvável, mas se a gente puder fazer isso para servir a Krishna, ele tem que sempre estar se perguntando, isso que eu estou fazendo está me beneficiando no âmbito maior? Porque às vezes pode ser que sim, um conhecimento que agrega, mas às vezes pode ser um negócio que não tem nada a ver. Você vai perder totalmente seu tempo. E hoje a gente tem um estímulo muito grande, principalmente eu fico boba na mídia social. Quando você vê, você está passando feed, e são muitos estímulos para você consumir. Então isso é Láulia. Quando a sua mente vai pum, 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 vai para aquele vídeo, vai para aquele post, vai para aquele não sei o que, aquela pessoa, aquilo, não sei o que, você fica... Quando você vê, a sua bhakti está lá embaixo, a sua energia caiu completamente. Você está totalmente fora, e às vezes você... Eu, por exemplo, se isso acontece, eu começo a passar mal. Eu passo mal, assim. Fico com dor de cabeça, eu fico fisicamente estafada, eu fico... São coisas que roubam a nossa energia. Então a gente tem que ser inteligente. Quando vê aquilo... Peraí, deixa eu tirar isso daqui, depois eu vou refletir... Se for necessário, eu vejo isso depois, né? Então ele fala que tudo vem, são pequenas coisas no dia a dia que vêm para roubar a nossa atenção. E, gente, uma coisa que é muito comum, assim, eu tenho visto, algumas pessoas conversam comigo e tenho visto também na internet, que, assim, o dia passa e a pessoa não consegue fazer nada do que ela se comprometeu de fazer de importante. Então, eu tenho até estudado um pouco, bastante, sobre, além de mídias sociais, como eu falei, sobre isso, sobre desenvolvimento humano, produtividade, como você pode fazer para ser mais produtivo naquele assunto, mas aí eu aplico aqui a Bhakti. Porque quando você vê, você perdeu o dia inteiro respondendo e-mail, respondendo mensagem, sei que, e aquelas atividades principais, né, você não estabeleceu e não cumpriu. E aquelas atividades é que vão levar você para um âmbito maior, para a sua meta maior. Ler aquele capítulo da Bhagavad Gita, cantar aquele número prescrito de voltas de japa. No meu caso, por exemplo, eu tenho todo um cronograma que, tipo assim, se eu não programar os posts, se eu não fizer a edição dos vídeos, se eu não fizer as coisas, elas não saem. E aí as pessoas não têm material. Então, assim, eu tenho que me programar todinha para poder fazer e cumprir com aquele cronograma. Então, se não fizer isso, o que acontece? Tá. Eu não vou cortar o vídeo, então vou ter que aprender a fazer edição de vídeo. Então, essa aqui é a última. Então, a maioria das ocupações, elas desconhecem a real necessidade da alma. Ele dá exemplo, viagens de turismo, ocupações infrutíferas, você cair no sono, se divertir à noite, vida familiar. Então, a conclusão disso tudo... Então, lembrando, esse último é Láulia, né? Essa tendência à hiperatividade, a você dispersar. Tem até um livro do Augusto Cury que fala até de uma síndrome nova, né? Da ansiedade, do pensamento acelerado. Tenho até curiosidade para ver esse livro, que ele fala que é o mal do século, que é um pensamento tão acelerado, são tantos estímulos que você, quando vê, o dia te levou e você ficou naquilo. Então isso é muito parecido com o que Bhakti Rakshak está falando, que é Láulia, que é um dos maiores males desse século, né? Assim como a depressão e a ansiedade, é essa síndrome do pensamento acelerado e também essa hiperatividade, né? Esse transtorno de déficit de atenção, onde você não consegue prestar atenção em nada. Inevitavelmente eu vou fazer essas comparações porque eu sou psicóloga, então não tem como não atribuir, porque é um mal mesmo. E a conclusão disso é que ele fala o seguinte: nós estamos plenamente envolvidos com família, com a vida familiar, com os interesses, com nossos interesses, com o nosso próprio gozo dos sentidos, né? A gente está tão ludibriado com os nossos falsos deveres, aquele pai de família que só pensa em sustentar os filhos, que só pensa na esposa, que só pensa naquilo. Não que ele não tenha que cumprir o papel dele, mas ele está tão envolvido com aquilo, ele realmente acha que ele é aquilo, né? Shila Bhakti Rakshak fala que o momento final ele está para chegar. O perigo final ele está para chegar. A hora da morte pode ser nesse dia, pode ser hoje à noite. E aí o que você fez hoje durante o dia, seus últimos pensamentos, suas últimas palavras, é o que vai contar. Especialmente o seu último pensamento antes da morte. E o seu último pensamento antes da morte, ele vai ser um somatório dos pensamentos que você teve ao longo desses dias da sua vida. Então o perigo está chegando, o perigo final. E aí ele fala assim,
eu estou dormindo, eu não estou me preocupando. O que é mais forte que isso? Cara, como é que ele fala de uma forma tão forte, que ele fala assim, que a gente sabe disso, mas ao mesmo tempo não sabe. Tem uma amnésia, tem tipo uma obnubilação que faz a gente saber que existe uma coisa urgente e ao mesmo tempo a gente não consegue tomar aquilo como urgente, né? E a gente perde muito tempo e não sabe quando vai ser o nosso último momento, né? E esse perigo, ele fala, está se aproximando, né? E uma coisa interessante que ele fala, ele é muito psicológico, gente. Ele fala, apenas a nossa atenção é necessária. Olha que interessante. Ele está falando, é claro que você tem que ter desejo, tem que ter cobiça, tem que ter vontade, tem que ter avidez. Mas ele fala, a atenção, você está 100% como você fica, a gente às vezes fica com um livro, uma palestra, a sua atenção tem que estar 100% voltada para os questionamentos principais da vida humana, que é quem eu sou, qual é a minha meta maior, né? Que hoje se fala tanto em realização profissional e realização pessoal, eu tenho visto tanto isso, né? As pessoas estão querendo se realizar de qualquer forma, ninguém aceita mais trabalhar em qualquer emprego, as pessoas não querem tranquilidade, elas querem se realizar, e se realizar através da carreira. Isso é muito, não estou dizendo que isso é errado, isso é genuíno, mas isso é muito comum e tira as pessoas, né? As pessoas fazem muito esforço para isso, e que na verdade o que é importante? A gente canalizar a nossa atenção para essa meta maior, para nós descobrirmos quem nós somos, quem eu sou e qual é a meta maior. E a nossa forma de manutenção, ela é importante, mas ela não deve estar em primeiro plano, né? O que quer que facilite a gente para executar a consciência de Cristo, o que quer que a gente possa fazer, né? Em assuntos da matéria, porque Maya, ela serve para servir ela existe para servir a Krishna, não para ludibriar a nossa mente. Então, o que quer que a gente possa usar de conhecimento para, né? Por exemplo, eu preciso entender de celular para fazer um vídeo, uma live. Então, o que quer que eu possa entender para servir a essa causa, isso é autorizado. Mas o que quer que me roube a atenção, né? Então ele fala, a atenção é muito importante. Atenção para a solução dos nossos problemas. A gente tem um problema e a gente foge desse problema. Todo dia a gente tem um problema. Todo dia, né? Seja aquela alimentação que a gente não consegue corrigir, seja aquele cadastro que a gente não consegue fazer, seja aquela... A gente olha para aquela menina e fica, nossa, né? Que desejo, que gatinha. Então a gente tem um problema para resolver e a gente, é sério, a gente não resolve, a gente vai tocando com a barriga. Sabe, eu falo isso assim muito enfaticamente porque eu falo para mim mesma. Às vezes eu fico muito ansiosa e angustiada, assim, nossa, eu preciso passar, eu preciso fazer, e também não é a solução ficar angustiada. Mas a gente precisa se dar conta que a gente tem um problema para resolver, uma questão séria, né? E enquanto a gente não resolver isso, a gente vai voltar e voltar e voltar, e dá até o exemplo das árvores. Você hoje está numa vida humana, mas na vida seguinte você pode vir como uma árvore, como um animal. Você não sabe o que vai ser no dia de amanhã e a vida está aí. A gente precisa aproveitar o máximo para realizar quem nós somos e quem é o Senhor, nosso relacionamento com Ele e a meta maior da vida humana, né? Então, a única coisa necessária é virar a minha atenção para mim mesmo e para Deus. Quem eu sou? Quem é Deus? Qual é a minha meta maior? Qual é o relacionamento com Ele? Né? Então ele fala, isso não é uma questão de longevidade ou de tempo. Uma coisa que eu sempre falo também. Não é uma questão de você, então eu preciso saber a ciência de viver mais, ou então eu preciso de mais tempo. Não, a gente já tem tempo. Tempo, eu falo muito isso também, é questão de prioridade. O que você está priorizando na sua vida hoje? Todo dia, quando você acorda, abre o olho e se planeja, o que eu vou fazer hoje? Qual vai ser a minha prioridade? Né? Qual é a prioridade da minha vida? Como eu vou aproveitar o meu dia ao máximo para o meu progresso espiritual, para servir ao Senhor? Todos os dias, quando a gente abre o olho, a gente deve se perguntar isso, anotar lá no nosso planner, que todo mundo deve ter um planner transcendental, né? Estou falando sério, que ajuda a organizar. E no final do dia a gente deve fazer um balanço. Eu consegui fazer essas coisas que eu me determinei fazer no início do dia e que me levariam para mais próximo do Senhor, ou eu não consegui fazer?
Se eu não conseguir fazer, pode causar uma certa baixa, mas a gente tem que, olhando o que a gente consegue fazer, que a gente consegue transcender, que a gente consegue se responsabilizar. Olha, eu não consegui fazer isso, eu não consegui mudar esse padrão de comportamento, eu não consegui mudar a minha mente, eu continuo com esse mesmo hábito, então eu preciso, amanhã eu vou acordar com uma atitude diferente, eu vou ter planejamentos e eu vou executar aquilo para o serviço ao Senhor. Então isso é o que eu tinha para falar sobre o segundo verso do Padecham, da gente concluir aqui, né? A gente vai relembrar isso ao longo da semana, porque senão isso vai cair no esquecimento. Então é muito importante a gente estudar, né? Vou mandar essas anotações aqui para você, a gente relembrar um por um. A gente pode se desafiar, né? Cada dia, né? Até juntos mesmo, em conjunto, né? O que hoje nós vamos fazer, por exemplo, são 6. Pode reparar que cada item são 6. E vai continuar assim por um bom tempo. Esse número, ele deve ter um significado, né? Não sei qual é. Mas assim, 6 dias, se a gente for pensar, é de Cada verso, 6 itens? 6 itens. Pelo menos, então, 6 impulsos que deve controlar, 6 hábitos indesejáveis. Os próximos vão ser as 6 características favoráveis a Bhakti, tudo é 6. Então, a gente pode pegar de segunda a sábado e aplicar um por um. Hoje eu vou aplicar isso aqui. Amanhã eu vou aplicar isso aqui. Amanhã eu vou aplicar isso aqui. Mas aquilo que eu aplicar naquele dia, eu preciso dar continuidade, né? E a gente pode fazer esse trabalho. É um desafio que eu proponho a vocês. E não tem problema, quem não conseguir, mas a gente pode tentar. Hoje eu vou me determinar. Tem aquela segunda sem carne? Segunda sem carne? É alguma coisa. É um começo, porque a pessoa que come carne todo dia, ela fica um dia sem comer carne, ela pode daqui a pouco ficar 2, 3, e ela começar a ter prazer em não comer carne, prazer em outros alimentos, e se abrir um portal, né, uma luz, e essa pessoa pode, em determinado momento, virar e falar: eu não vou mais comer isso, eu não vou mais comer isso. Eu consegui adquirir esse hábito, né? Eu consegui me tornar vegetariano. Ou então Ekadasi, eu consegui praticar Ekadasi. Isso são hábitos, é só treinar o nosso cérebro. Eu garanto para vocês que é uma questão de treinamento. Eu também já tive dificuldade, eu também já tive muitas coisas que eu não conseguia fazer, ainda tenho muitas, mas assim, é uma questão de hábito, de treinamento e, como ele disse aqui, de focar nossa atenção para isso. Se isso for a coisa principal, vai vir a força necessária do Senhor e dos Vaishnavas, principalmente, né? E aí a oração é muito poderosa, a força vai vir para que a gente possa executar o que a gente tem que executar, praticar o que a gente praticar e, finalmente, chegar na nossa meta maior, no estágio maior. Então, passinho por passinho. A gente está vislumbrando o dia de hoje, não, a gente tem que vislumbrar aonde a gente vai chegar. Qual é a minha meta? Minha meta é chegar ali. Então, o que eu preciso fazer hoje que me leva mais perto daquilo ali? Né? E organizar a nossa vida toda em função disso. Se vocês quiserem, eu posso tentar ajudar vocês nesse sentido. Então, essa é a minha, palestra e oração também no dia de hoje, que os Vaishnavas possam ajudar a gente, né, a ter essa força e essa determinação para que a gente possa se organizar, para que a gente possa focar a nossa atenção para o que há de mais importante, que é essa realização, essa autorrealização, a realização de si mesmo e a realização do Senhor e da nossa meta maior. Então, Jai Shri Padeshambrita aqui, Jai, Jai Shila Gurudeva aqui, Jai, Jai Shila Bhakti Rakshak Siddhara Goswami Maharaj aqui, Jai, Jai Shila Prabhupada aqui, Jai, Jai Shila Bhakti Vinod Thakur, Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur aqui, Jai, Nitya Gaura Premanande, Hari Hari Bo.